Como é que é, pessoal? Neste vídeo vamos falar de alguns conceitos de finais. Os finais são a última fase do jogo do xadrez e se não soubermos alguns conceitos fundamentais, não vamos conseguir ganhar nenhum final. Como este, por exemplo, vamos começar já com este exemplo, que vamos falar de oposição, muito importante saber isto. O que é oposição? É quando dois reis estão à frente um do outro. Ou seja, nesta posição as brancas têm um peão a mais, querem ganhar o jogo, mas só o vão conseguir se fizerem oposição. Ou seja, se foram as brancas que fizeram este lance, portanto jogaram por exemplo aqui o rei, fizeram uma oposição ao rei preto, vão ganhar a partida. Porque depois deste lance, o peão avança e agora, depois disto, as brancas simplesmente promovem e ganham o jogo. Do modo contrário, se foram as pretas que jogaram, por exemplo aqui, fizeram uma oposição ao rei branco, e isto agora é empate. Porque depois deste cheque, o rei vem aqui, aqui, e o rei preto não tem casas para jogar, está afogado, empate. Neste exemplo, esta é uma posição muito forte para as brancas, porque o rei está a fazer a oposição, o peão está atrás do rei, isto é muito importante, nos finais de peões só temos um peão, temos de tentar sempre ir com o rei à frente, e aqui esta posição é tão forte para as brancas que não interessa se foram as pretas que fizeram aqui a oposição, porque as brancas vão jogar aqui, e depois deste lance avança o peão e fazem a oposição final ao rei preto, e aqui já vimos que as brancas ganham. Quando o peão está no canto do tabuleiro, portanto aqui não há nada a fazer, é sempre empate. Não interessa aqui a oposição, porque simplesmente o rei preto não vai sair destas duas casas e, portanto, quando isto acontecer é afogado, ou assim, cheque, e as pretas vão sempre empatar aqui o jogo. Um exemplo muito instrutivo de oposição, temos aqui este exemplo, onde as brancas aqui podem ganhar, mas só há uma jogada que ganha aqui, por mais incrível que pareça. Ou seja, temos que pôr o rei à frente do peão, mas temos que respeitar aqui algumas coisas, principalmente a oposição. Ou seja, se as brancas jogam aqui o rei naquela de vamos lá pôr o rei à frente do peão, este lance já empata, porque depois deste lance as brancas jogam aqui e as pretas jogam aqui o rei e dizem traz lá esse rei, eu quero ver o que é que tu fazes. As brancas, quando sobem o rei, as pretas fazem a oposição e empatam. Porque depois disto, não passa disto, o peão quando avança, o peão aqui já avançou demasiado e então as pretas aqui vão simplesmente empatar o jogo. E aqui muito importante é que o rei tem que vir sempre para trás, para a casa de promoção do peão. Porque se o rei vem para uma destas duas casas, as brancas fazem a oposição e ganham. Mas, aqui simplesmente jogando o rei para trás, isto é sempre empate, porque agora sim as pretas fazem a oposição e depois deste cheque já vimos o jogo empate. Ou seja, na posição inicial, o lance que ganha é rei F2. Porque neste caso, as brancas não vão permitir às pretas a oposição. Pelo contrário, fazem já aqui uma oposição na diagonal. A oposição na diagonal tem o mesmo efeito da oposição vertical. E agora, por exemplo, se o rei vem aqui e nós jogamos aqui, e agora o rei vai apoiar a subida do peão. E quando as pretas jogam aqui, então agora as brancas fazem a oposição. O rei mexe, as brancas agora começam a infiltrar o rei. Aqui podemos fazer a oposição. Aqui oposição de novo. E agora até podemos avançar o peão, porque depois deste lance já estamos a fazer outra vez a oposição. A tal oposição com o rei na sexta. E depois deste lance o rei entra e vamos, aqui tem a passadeira estendida para o peão promover. Agora vamos ver um final muito instrutivo, que é o final a ponto de Lucena. Vamos ver o que é isto. Ou seja, nesta posição as brancas querem promover o peão e ganhar o jogo. Mas a torre está aqui na coluna H e este rei impede este rei de sair da frente do peão. Portanto aqui as brancas dão o cheque, as pretas jogam aqui o rei. E agora o problema é que as brancas, se tirarem simplesmente o rei para promover, as pretas vão dar aqui cheques intermináveis, porque não há maneira de defender e de prosseguir a jogar. Ok? As pretas vão dar cheques. E então as brancas vão ter que finalmente meter o rei ali atrás outra vez. E como prosseguir? E é aqui que entra a Lucena.
o truque da ponte lucena é jogar a torre aqui na quarta fileira. E este lance vai ganhar o jogo, porque agora, por exemplo, vamos supor que as pretas jogam ali, nós tiramos o rei, cheque, cheque. Agora jogamos só por uma destas casas para defender o peão, mas não lá para baixo. Vamos para aqui, cheque, e agora o rei sobe, cheque, e agora pomos a torre, defendendo aqui a promoção do peão que vai acontecer na jogada a seguir. E se, portanto, neste mesmo exemplo, quando as brancas dão aqui cheque, portanto, este lance perde imediatamente para este, porque agora aqui simplesmente vamos promover a seguir. E se depois deste cheque as pretas jogam, por exemplo, aqui, nós fazemos o mesmo lance, portanto, a torre na quarta, e agora se o rei vem aqui chatear, pomos a torre atrás do peão e simplesmente ganhamos assim. E viva Lucena! Vamos ver agora um final de dama contra peão. Ou seja, temos este final. Vamos expor aqui o rei. E a questão aqui é, será que as brancas conseguem promover e empatar o jogo? Não conseguem. As pretas aqui ganham o jogo, dando o cheque. Dando cheque. Reparem que as brancas nunca vão querer meter aqui o rei, porque o peão não vai poder promover, e é nessa altura, precisamente, que o rei preto vai subir, aos poucos, gradualmente, para dar checkmate com a ajuda da dama. Portanto, aqui as brancas vão jogar aqui, agora as pretas jogam aqui atacando o peão, as brancas jogam aqui defendendo, e agora esta é a chave, é dar aqui o cheque e atacar o peão ao mesmo tempo. O rei tem que vir aqui defender, e é neste momento que o rei preto sobe. E depois disto, continuamos aqui a dar cheques. Até chegar aqui, o rei tem que vir aqui, e agora cheque outra vez. E o nosso rei sobe outra vez. E depois daqui, temos aqui o cheque. Cheque. Agora o rei tem que vir para aqui, ou para aqui. E agora, por exemplo, o rei aqui, vamos dar simplesmente mate. Independentemente do que as brancas façam, o rei já controla aqui estas três casas, juntamente com a dama. Portanto, ganham desta maneira. Só que, será que é sempre que um peão na sétima contra a dama não ganha? Bom, na verdade, se o peão estiver nesta coluna, ou nesta, ou numa das duas centrais, as pretas vão ganhar sempre com esta técnica. Por exemplo, o peão central é exatamente igual. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pôr aqui. Ou seja, aqui as pretas vão dar o cheque, vão jogar aqui, e depois disto vão dar o cheque, e o rei vai subir, e portanto já vimos mais ou menos como é que isto acaba. Cheque, 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 e depois aqui simplesmente damos mate. Portanto, os peões nestas colunas que eu mencionei não servem para empatar. Mas se um peão se encontrar nesta coluna, ou nestas duas, as brancas, neste caso as brancas, conseguem empatar o jogo. Vamos ver porquê. Como e porquê. Ou seja, nesta posição, as pretas, por exemplo, dão aqui o cheque. Nós voluntariamente podemos pôr aqui o rei atrás do peão. O rei vai subir, mas depois deste lance, cheque, cheque, e agora vem o tal cheque que ataca o peão, só que aqui as brancas dizem assim, come lá o meu peão, e as pretas comem o peão e afogam, e o jogo é empatado. Ou seja, nesta posição, o rei preto já não consegue subir mais. A dama nunca vai poder capturar o peão, simplesmente porque as brancas oferecem o peão, e portanto as pretas não têm nada melhor que dar cheques perpétuos. Com o peão no canto, é a mesma coisa. Ou seja, nesta posição, as pretas, por exemplo, dão aqui o cheque, só que depois deste lance, o rei também não consegue ir lá dar mate, porque se o rei mexe, está afogado. Portanto, o rei não tem casas, empate. No entanto, há uma exceção. Há uma exceção que, quando o rei está relativamente perto do peão, por exemplo aqui, as pretas conseguem ganhar isto. E como? Dando aqui um cheque, dando aqui outro cheque, e quando o rei vem aqui, agora o rei preto entra, deixamos as brancas promover, e agora jogamos aqui o rei, e isto é
vitória para as pretas vão ganhar com checkmate. Portanto, aqui não há lanças, as brancas estão aqui cheque, as pretas capturam, não há absolutamente nada a fazer. Agora, vamos ver uns exemplos práticos. Vamos ver esta posição aqui. Aqui as brancas querem ganhar o peão preto e promover o peão. Então, se o fazem diretamente, as pretas jogam aqui, aqui, aqui. E depois desta captura, as pretas encostam o rei branco ali e isto é empate. Porque agora o rei branco não sai e quando avançarem o peão, simplesmente é afogado. Mas há uma maneira que as brancas podem explorar para ganhar isto, que é jogando o rei por aqui. E agora, depois disto, as brancas jogam aqui o rei, fazendo a oposição e tirando estas casas de entrada do rei. E, portanto, depois disto, as brancas jogam aqui e ganham, porque vão promover a seguir. Ou seja, o rei, em vez de vir diretamente, fez uma manobra por aqui. Nesta casa tirou estas duas ao rei, ou três de entrar, e desta forma consegue promover e ganhar. Vamos ver um exemplo muito didático, que é este final, onde o rei preto está completamente em cima do acontecimento. Este peão não pode, nem sequer pode mexer, porque o rei vai sempre acercar do peão. E as pretas têm aqui um peão que já está muito avançado. Será possível empatar isto? As brancas jogam aqui o rei. As pretas avançam o peão, por exemplo. As brancas voltam aqui com o rei. E agora, se as pretas avançam o peão novamente, as brancas jogam aqui o rei. Porque agora vão dar suporte a este peão para promover. Ou seja, agora se avança, por exemplo assim, avança, o rei vem aqui e agora o nosso rei vai suportar a promoção do peão. E se, nesta posição, as brancas jogam aqui, vamos supor que avança, aqui, e agora se o rei preto quiser vir já comer este peão, o rei branco joga aqui e já está com um olho num lado e no outro. Está a controlar tudo à distância. E agora o que é que as pretas fazem? Se as pretas capturam o peão, o rei joga aqui e já vai chegar a tempo de comer este peão. E se as pretas avançam, então agora isto está assim. Não está assim. Se as pretas avançam, então agora nós vamos defender o nosso peão e vamos promover também o nosso peão e empatar o jogo. Outro exemplo muito instrutivo é este aqui. Nesta posição, as brancas queriam promover, fazer aqui uma daminha, só que o problema é que vem bispo F5 cheque e depois deste lance as pretas capturam a dama, defendendo o peão, e se as brancas capturam, o peão avança e vai promover. Portanto, não dá para fazer isto. E outro problema é que se as brancas tentam jogar aqui o rei, para impedir este cheque, as pretas jogam aqui o rei preto. E agora já têm o suporte para dar este cheque. E na verdade é que depois disto, o bispo, quando vem defender o peão, as pretas simplesmente vão ganhar o jogo. Não há nada a fazer. Vão avançar o peão. Quando chega aqui o bispo sai. O bispo vai sempre controlar esta promoção e este peão vai ganhar. Portanto, isto também não serve. E se rei aqui, simplesmente o bispo aqui, e já vimos isto, o bispo vem para aqui e empata. Então, o que fazer? Será que há alguma coisa que se possa fazer? Na verdade, as brancas vão conseguir empatar isto com este lance. Atacando o peão avança, e agora, rei volta aqui. Então as pretas pensam, bem, se ele promover, eu dou cheque, então vou avançar o peão outra vez. Então as brancas agora jogam aqui o rei, já ameaçando promover. As pretas então previnem esta promoção e agora as brancas jogam aqui o rei ganhando um tempo sobre o bispo. O bispo agora tem que se manter na diagonal para impedir aqui a promoção e depois daquele tempo
precioso ganho pelas brancas, agora as brancas jogam aqui o rei e já estão no alcance do peão. E se agora as pretas jogam, por exemplo, aqui para tentar parar, o mais simples aqui é mesmo promover com dama, o bispo captura e depois deste lance, este peão preto vai cair. Bom, e para terminar, vamos ver aqui um exemplo de Zugzwang. O Zugzwang, o que é o Zugzwang? O Zugzwang é quando o jogador simplesmente não tem lance, ou seja, todos os lances perdem. Quando um jogador se encontra nesta situação em que todos os lances perdem, tem uma situação de Zugzwang, que é o que acontece aqui. As brancas, como é que ganham este final? Com um lance em que vão deixar as pretas Zugzwang. E que lance é esse? É um lance muito bonito, que é Rei H1. Rei H1 deixa as pretas completamente sem lance. Isto porquê? Porque aqui se o rei vem para a frente, qualquer um destes lances perde para simplesmente avançamos o peão, por exemplo aqui, avançamos o peão e agora o rei preto nunca apanha este peão. Okay? Um rei quando está atrás de um peão é tipo corrida de tartarugas, ganha sempre quem começa primeiro. Portanto, se um peão arranca e o rei já só o apanha aqui por trás, não consegue porque o peão chega primeiro. Portanto, isto não dá. Se o rei vem aqui, damos aqui um duplo, um cheque e vamos comer o bispo. Se o rei vem aqui, é a mesma coisa, avançamos e agora o rei não consegue entrar aqui porque o cavalo controla esta casa. Então, não temos lances de rei. Então, e os de bispo? Bom, bispo também não, porque se o bispo vem numa destas duas casas, nós damos aqui o cheque. Portanto, por exemplo, o bispo vem para aqui, nós damos aqui um cheque duplo e vamos ganhar o bispo. Se o bispo vem para uma destas duas, damos aqui o cheque e vamos ganhar o bispo. E se o bispo vem aqui para baixo, para uma destas duas, simplesmente cheque, dando o duplo e depois de capturar este bispo, isto é um final muito fácil de ganhar, porque temos um peão e um cavalo para apoiar a promoção do peão. E são alguns exemplos de finais, alguns exemplos fundamentais. Existem milhares de exemplos de finais, de estudos, etc. Mas eu achei que estes exemplos têm aqui alguns conceitos fundamentais para ficarmos a perceber de finais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Nós encontramos-nos no próximo.